Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos estudando neste trimestre na Escola Dominical Online da Assembleia de Deus Renovação, o livro de Atos dos Apóstolos. A lição de hoje é a lição número 3 e fala da primeira igreja em Jerusalém. Vamos começar com a leitura do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo é literalmente um texto de ouro, que é Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A verdade prática da lição de hoje diz assim: em Atos, encontramos o plano de Deus para a igreja, que é pregar o evangelho até os confins da terra no poder do Espírito Santo. Nós vamos fazer a leitura bíblica da lição de hoje, que está em Atos capítulo 2 e uma parte do capítulo 3. Vamos pular alguns versículos para não sermos tão cansativos a você que nos assiste. Vamos começar com Atos capítulo 2, versículo 42, que acabamos de ler, é o textuário da lição. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Verso 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos agora para o capítulo 3, versículo 1 de Atos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! E o versículo 7 diz que Pedro, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Que texto maravilhoso, não é? Todos nós nos lembramos bem desta história. Vamos então para a lição de hoje. Antes de
focarmos na primeira igreja em Jerusalém, eu senti no meu coração de trazer para vocês uma palavra a respeito da igreja. A igreja, ela jamais pode ser confundida com os aspectos institucionais aos quais ela está relacionada. Ou seja, uma pessoa jurídica, regida por estatutos, caracterizada como instituição religiosa sem fins lucrativos. Eu gosto muito do que diz o pastor Walter Brunelli em sua obra A Teologia dos Pentecostais. Diz assim o meu querido amigo Brunelli: quando se adentra no âmago da revelação bíblica acerca da eclesia divina, não é possível enxergá-la de modo leviano, como uma agência propícia para a exaltação e promoção de indivíduos que buscam a alta exaltação ou vantagens pessoais. Se as regras humanas impostas pelo Estado igualam a igreja a outras instituições que movimentam recursos, as regras divinas que dirigem a igreja situam-se em um patamar tão elevado que a torna intocável. Pastor Brunelli continua dizendo assim: qualquer pessoa com uma noção mínima das implicações espirituais do mistério da igreja pensaria duas vezes antes de se insurgir contra ela, infamando, menosprezando ou processando-a judicialmente, sob a alegação de que em algum momento e por alguma razão sentiu-se prejudicado por ela. Pessoas de dentro da igreja, sejam elas quem forem, podem falhar, porém a igreja é pura. Ela é protegida por Cristo, que amando-a entregou-se em seu lugar. O pastor Brunelli conclui esta belíssima defesa da igreja citando o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versículos 25, 26 e 27, que diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Que palavra maravilhosa! Eu me emociono sempre que leio este texto de Efésios. Feito esta observação inicial, vamos então para a lição de hoje. A primeira igreja, que foi formada na cidade de Jerusalém, logo após a ascensão de Cristo para o céu. A lição de hoje apresenta 3 acontecimentos importantes. Primeiro, a igreja em Jerusalém. Segundo, o discurso de Pedro por ocasião do derramamento do Espírito Santo. E, em terceiro lugar, o primeiro milagre na história da igreja, que foi a cura do paralítico na porta do templo. Mas antes de mostrar no capítulo 3 de Atos o primeiro de muitos milagres realizados em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, o livro de Atos nos mostra o grande crescimento da igreja em seu início e também como viviam os novos convertidos. Vejamos um pouco da vida e caráter
da primeira comunidade de cristãos. São aspectos que revelam uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja influente. Vamos começar com o textual de novo, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos estudar este versículo parte por parte. A primeira parte do versículo: se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram os guardiões da mensagem deixada por Jesus. Inicialmente foram ensinamentos orais. Depois, eles começaram a escrever estes ensinamentos de Jesus e estes textos foram incluídos pela graça de Deus em nosso Novo Testamento. Vale a pena ressaltar nesse momento da nossa aula que há quem despreze o ensino bíblico, chamado na Bíblia de doutrina. Mas o ensino bíblico ou doutrina bíblica é essencial. É a doutrina decorrente do ensino bíblico e teológico que forma e organiza as nossas crenças e convicções com as quais vivemos o nosso dia a dia. É claro que nós, quando falamos em nossas crenças e convicções, cabe lembrar que crença é diferente de fé. Fé é a confiança que nos faz andar com Deus por causa do que Deus diz, não do que sentimos. Vamos repetir. Fé é a confiança que nos faz andar com Deus por causa do que Deus diz e não do que sentimos. Já crença é o conjunto de convicções de que algo é verdadeiro e certo a partir de uma avaliação pessoal. E essa crença sustenta uma prática religiosa ou dá vazão a uma sensação interna. Eu gostaria só de destacar aqui que esse conjunto de convicções que nós carregamos conosco, chamado de crença, ele pode nem sempre ser verdadeiro. Por isso que sem a doutrina, a nossa fé pode ser deficiente, insuficiente ou equivocada. Daí a importância do ensino doutrinário. Mais do que nunca, precisamos de cristãos que sejam firmes nas doutrinas bíblicas e não adeptos de crenças e esquisitices evangélicas que estão à nossa volta. Voltando para o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, vamos para a parte B do versículo. Além de se dedicar ao ensino dos apóstolos, o texto bíblico continua dizendo que eles também se dedicavam à comunhão. Se dedicavam à comunhão. Comunhão pode também ser traduzido por coparticipação. A palavra koinonia, vocábulo grego para a palavra comunhão, tem como raiz a palavra comum. Significa, portanto, ter coisas ou interesses comuns e compartilhados. Isto é comunhão. Ter coisas ou interesses comuns e compartilhados. Portanto, a comunhão dos primeiros irmãos não era apenas um partilhar das mesmas expressões de fé, mas um profundo e real interesse no bem-estar completo do outro.
a palavra que melhor define a operação da comunhão é a palavra família. A igreja é a família de Deus. Com esta visão genuinamente bíblica, o pastor Paulo Silas Reis criou o lema da ADR, Assembleia de Deus Renovação: Igreja, família de famílias. Por isso, por a igreja ser a família de Deus, os membros das igrejas chamam uns aos outros de irmãos e irmãs. Parece que essa palavra virou um mero título e pronome de tratamento em muitos lugares, mas não era assim na igreja primitiva. Eugene Peterson, ele foi certeiro, objetivo, direto, quando ele disse: o Evangelho nos coloca em comunidade. E ele termina dizendo assim: uma mudança imediata que o Evangelho faz é uma mudança gramatical. Que mudança é essa? Nós, ao invés de eu, e nosso, ao invés de meu. Bonito demais. Portanto, aquela igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, se dedicava à comunhão, e na última parte do versículo diz que eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. É a terceira expressão que resumia a vida da igreja: o partir do pão. É praticamente consenso que esse é o termo que Lucas usa para a ceia do Senhor. Embora alguns acham, e há sinais disso, de que o partir do pão envolvia não apenas a ceia memorial, em memória da morte de Cristo, mas também uma refeição fraternal, onde eles juntos, trazendo cada um a sua contribuição, participavam de um grande almoço, um grande lanche. Oração é uma prática comum na igreja de Atos. Permeia todo o livro, do começo ao fim. O que mais você vê em Atos é falar em oração. Eu selecionei aqui 4 versículos apenas para ilustrar este ensinamento. O primeiro está em Atos 4, versículo 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, depois de orarem. Atos capítulo 6, versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos nós sabemos que este texto se refere àquele momento em que os apóstolos separaram diáconos para cuidar das questões materiais da igreja. E eles fizeram esta ressalva: nós, porém, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O terceiro texto que eu selecionei é Atos capítulo 12, versículo 5. Este texto diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o quarto texto, Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Mas todos nós conhecemos essa história da conversão do carcereiro de Filipos, não é? Paulo e Silas ali na prisão, naquela masmorra, naquele sofrimento
naquele porão úmido, cercado de bandidos. E o texto diz que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E todos os presos os ouviam em suas orações e cânticos. Isto, meus amados irmãos, nos conduz à seguinte conclusão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora fervorosamente. Um púlpito com unção é um púlpito que está conectado com bancos cheios de oração. A expressão usada aqui no versículo bíblico, que diz, se dedicavam, é uma expressão que implica em continuar, não desistir, permanecer. A igreja estava praticando aquilo que Jesus repetidamente havia ensinado e que agora o Espírito Santo lhes lembrava. O ensino de Jesus, que o Espírito Santo lembrava a igreja naquele início de fé, é o que está em Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, que diz: por isso lhes digo, Jesus falando, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você não tiver vontade de orar, quando você se cansar porque está orando, abra sua Bíblia em Lucas 11, 9 e 10 e leia novamente estas palavras do Mestre. E a vontade de orar vai voltar a brilhar nos seus olhos e a falar ao seu coração. Essa igreja, a primeira igreja do mundo, a igreja de Jerusalém, ela tem muito a nos ensinar sobre vida de oração. É sempre bom lembrar que ela recebeu poder após 10 dias ininterruptos de oração e estudo das Escrituras. Que estas lições maravilhosas da primeira igreja em Jerusalém possa contagiar o coração de todos nós. Mas vamos dar continuidade à nossa lição. Nós falamos no início que a lição aborda 3 aspectos importantes. Já falamos o primeiro, que foram as características da igreja no seu início. Vamos agora para a segunda parte da lição, que registra o primeiro milagre. O primeiro milagre, que está em Atos, capítulo 3. No versículo 2 de Atos, capítulo 3, o texto bíblico diz assim: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Observem vocês que aquele coxo e mendigo era conhecido. Atos 4 e 22 nos informa que ele já ultrapassara os 40 anos de idade. Havia muito tempo que esmolava ali, junto a uma das muitas portas de acesso ao templo. Todos os dias ele estava lá. Que ele já era alguém familiar pode ser confirmado pelo que diz o versículo 10. E reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar. Isso foi providencial,
para glorificar o nome de Jesus. Além de ser um coxo conhecido, os versículos 6 e 7 de Atos também diz que aquela cura foi uma cura notória, que teve grande repercussão. Olha o que diz o texto bíblico, Atos 3, versículos 6 e 7. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro e João, frequentemente mencionados juntos em toda a Bíblia, eles vão orar no templo judaico. A porta de bronze, medindo 22 metros de altura, merecia o nome Porta Formosa. Olhando para o mendigo, Pedro diz que não tinha dinheiro para lhe oferecer, mas deu-lhe algo muito mais precioso. Diante da ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, a cura foi instantânea e completa. E o homem curado acompanha os apóstolos tão cheio de entusiasmo e alegria que parecia uma criança saltando e pulando. Atos capítulo 3 enfatiza o poder do nome de Jesus. Observou o texto de Atos 3:6? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus. Atos 3,16 diz assim: pela fé no nome de Jesus, ainda falando da cura deste paralítico. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. Irmãos, a autoridade do seu nome provava que ele, Jesus, estava vivo. A cura de um coxo é o primeiro milagre registrado com detalhes por Lucas. Eu convivi muitos anos da minha vida com o irmão Custódio Rangel, fundador da Adonep no Brasil. Ele já dorme no Senhor, trabalhamos juntos na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele como diretor executivo, eu como superintendente. E o irmão Custódio gostava muito de dizer que o nome de Jesus é uma procuração. É como se Jesus estivesse passando uma procuração para nós. E vocês sabem que procuração nos dá o direito de representar aquele que nos concedeu a procuração. Portanto, quando usamos o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali ao nosso lado, realizando o milagre, concedendo a resposta às nossas petições. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, a respeito deste milagre, o versículo 8 diz que o que aconteceu a partir do momento do milagre foi um culto genuíno. Diz o texto de Atos 3:8, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não era uma forma convencional de alguém entrar no templo, não é verdade? E a atenção foi geral. Como já foi dito, o culto mais genuíno que ocorreu naquele dia no templo, sem dúvida alguma, foi louvor daquele ex-mendigo. O louvor dele. Glória a Deus. Há mais uma lição aqui. Há mais uma lição aqui. A igreja não depende de recursos naturais para existir e triunfar. O Herzberg,
o grande teólogo evangélico, em uma de suas obras, ele nos lembra o seguinte, e vou citar para vocês aqui. O Ersby diz assim: a igreja primitiva não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Que coisas essenciais são essas? Propriedades, dinheiro, influência política, status social. E o Ersby continua dizendo assim: no entanto, aquela igreja sem estas coisas essenciais, que nós consideramos essenciais hoje, aquela igreja ganhou multidões para Cristo, plantou igrejas em todo o império. Como conseguiu isso? Eu pergunto a vocês. Inflamados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Inflamados e capacitados pelo poder do Espírito Santo, que quer também operar na minha vida e na sua vida. Para isso que nós precisamos do ensino dos apóstolos, a doutrina bíblica e da oração. Por isso que eu tenho o hábito de orar com a minha Bíblia aberta. Eu faço as duas coisas simultaneamente. Eu oro, paro de orar, leio a Bíblia. Depois volto a orar, volto a ler a Bíblia. Eu faço junto. Eu me sinto bem demais fazendo isso. Orar com a Bíblia aberta. Que coisa boa, que maravilha. E quando você faz isso, você se torna cheio do poder do Espírito Santo, que era este poder que operava na vida das pessoas. Como nós vamos ver agora, na última parte da nossa lição, que conta a primeira pregação do apóstolo Pedro e a colheita que se seguiu. Em Atos capítulo 2, versículo 14, logo após a descida do Pentecoste em Jerusalém, o texto diz assim, Atos 2,14, então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, Pedro, que outrora, no passado, havia se escondido na periferia da multidão para descobrir o que aconteceria a Jesus. E o negara 3 vezes. Agora ocupa destemidamente a liderança para proclamar com autoridade a mensagem ungida de Deus e a revelação, perdoe-me, e a revelação do significado dos fatos divinos. É um novo e ousado homem. Pedro é um novo homem depois do Pentecoste. Do versículo 14 até o versículo 41 de Atos 2, você abrindo a sua Bíblia depois, você vai encontrar ali a primeira mensagem, toda a descrição da primeira mensagem de Pedro. Eu quero destacar o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja, irmãos, que diante do espanto geral, Pedro se levanta e prega o primeiro sermão da igreja. E ele foca o conteúdo do seu sermão em 3 coisas. Primeiro, o que estava acontecendo ali não era embriaguez, mas sim que o Espírito Santo fora derramado conforme as predições proféticas. Segunda parte da sua mensagem, Jesus estava vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos.
Pedro estabelece como prova disso o testemunho daqueles que testemunharam Jesus em vida após a ressurreição, e também a profecia de Davi, que Paulo repete nos versículos 25 a 27. Diz assim este texto sagrado: por isso, Davi falando, por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás do sepulcro, profetizando a respeito de Jesus, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira parte do sermão de Pedro foi que a ressurreição provava que Jesus era o Messias enviado por Deus. Em Atos, a mensagem da ressurreição tornou-se o centro da mensagem bíblica. O sermão de Pedro continha, na sua finalização, na parte final, o convite ao arrependimento. Pedro mostrou que seus ouvintes estavam perdidos em seus pecados e que por isso mesmo precisavam arrepender-se. O querido teólogo F.F. Bruce, ele define o arrependimento da seguinte maneira: arrependimento, no grego metanoia, que significa mudança de mente, envolve o abandono do pecado e voltar-se para Deus em contrição. O pecador arrependido está em condições para receber o perdão divino. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. A pregação do arrependimento está desaparecendo dos púlpitos. Aqui há uma grandiosa advertência para todos nós. A igreja que Jesus está edificando é composta de pessoas arrependidas e convertidas. A mensagem de Pedro foi como uma faca nos corações das pessoas que o ouviam. Nem todos que ouviram a palavra creram, mas o número dos que creram e foram batizados chegou a quase 3.000 pessoas. Uma grande colheita. Eu quero terminar esta lição da escola dominical falando sobre a marca que cada crente deixa por onde anda. Neste encerramento de nossa aula, vale a pena termos uma breve conversa sobre a marca que cada crente deixa por onde passa. Quem nós somos? Religiosos ou regenerados pela palavra de Deus? De que maneira estamos impactando a sociedade? Como a sua vizinhança olha para a igreja da qual você é parte? Estamos impactando a sociedade com as virtudes e o poder do Espírito Santo? Ou impactamos com religiosidades? A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo e por isso a cada dia pessoas se rendiam a Cristo, atraídas pelo poder do Espírito Santo que os movia na direção dela. A espiritualidade viva e alegre dos primeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, sua profunda comunhão uns com os outros e seu amor contagiante impactou
aquela sociedade. O mesmo deve acontecer conosco hoje. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.